Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, neste momento, fazer aqui as apresentações e quero pedir, primeiramente, se temos alguém do campo de Itapuranga. Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Alguém do nosso campo, irmãos que congregam no campo de Itapuranga, temos alguém? Parece que não, né? De outros campos, irmãos que congregam em outros campos. Se temos, por favor, coloque de pé. Também não temos. De outras denominações evangélicas. Está aqui o irmão Cícero. Vamos recebê-lo com bem-vindo. Bem-vindo, em nome de Jesus. Pessoas que ainda não são evangélicas. Temos alguém? Alguém que ainda não é crente ou está desviado? Também não temos, né? Novos convertidos eu sei que nós não temos porque eles estão ali na sala ao lado, participando do culto que é específico para eles, né? Para os novos convertidos. Então, está aí. Eu quero apresentar alguém que estava de viagem. Temos alguém viajando há muitos dias? Está o irmão Geraldo Carlos, a irmã Telvina, mais alguém? Vamos dar um bem-vindo a eles? São bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero pedir aqui os pontos, o Reginaldo, com todos os obreiros e os irmãos lá da Vila Odete, fiquem de pé, por favor. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus assentar. E lá do Alto Refúgio, o seu Aldetino, e todos os demais irmãos que vieram do Alto Refúgio, fiquem de pé. Deus abençoe os irmãos, lá do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu, todos os demais irmãos lá do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé, aí, Deus abençoe, lá do setor Morada Nova, o Antônio Tereza, e todos os irmãos que vieram lá do setor Morada Nova, fiquem de pé, aí, graças a Deus, Deus abençoe, lá do setor comercial, irmão Ginoí, todos os irmãos que vieram lá do setor comercial, fiquem de pé, está aí, Deus abençoe, lá do Parque Alvorada, irmão Wagner, e todos os irmãos que vieram do Parque Alvorada, fiquem de pé, Deus abençoe os irmãos, e lá do setor Veredas, irmão Vardim, todos os demais irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé, graças a Deus, Deus abençoe. Vamos dar um bem-vindo a todos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós estamos aqui praticamente podemos dizer, a véspera da ceia geral. Festa da ceia geral. Então é o último culto assim de mais frequência e antes do sábado, né? Porque na realidade nós teremos aqui um culto no sábado. O trabalho das irmãs, como todos sabem, ele foi suspenso. Então nós teremos um culto no sábado, que será um culto, o nosso objetivo é um culto onde estaremos pregando o Evangelho. Será aqui pregado o Evangelho, né? E isso no sábado à noite. Será pregando o pastor Moraes, já confirmei com ele, está tudo certinho. Ele vai estar aqui pregando a palavra de Deus. No domingo de manhã nós teremos a Santa Ceia com a participação do pastor Oides, e no domingo à noite mais um grande culto, onde com certeza nós vamos contar com um número grande de pessoas amigas, como também no sábado, né? Estamos fazendo um trabalho aí, a igreja está fazendo um trabalho tenho certeza que um trabalho muito bom com relação a convites. Nós criamos aí eu acredito que uma visão nessa área, e Deus, eu creio que Deus vai confirmar isso aí. Nós vamos ter uma grande presença aqui de pessoas amigas. Inclusive o pastor Joel está com alguns envelopes aqui, e eu sei que foi escolhido irmãos para estarem aí fazendo um trabalho com todo o segmento da cidade, né? O segmento no aspecto profissional, quer dizer, mecânico, comerciante, professor. Então, todos esses segmentos serão alcançados aí. Mas tem alguém que, quem sabe, uma pessoa trabalha
uma área que não tem, ninguém vai convidar, a gente não sabe por quê, ou então não enquadrou em nenhuma dessas, porque é possível que isso aconteça. Então, o irmão tem um parente, tem alguém que você quer passar um convite, pode estar procurando com o pastor Gersoel. Ele tem alguns aqui, e ele até trouxe aqui para a igreja exatamente para isso. Que alguém fala, não, pastor, eu acho que meu parente lá não enquadrou nesses segmentos aí, então eu quero passar um convite. Pode vir. O que nós queremos é trabalhar o máximo para a gente ter um bom número aí de pessoas amigas aí participando desse trabalho. Inclusive, eu quero já pedir os irmãos, porque no sábado, eu creio que nós vamos ter uma boa frequência aqui. Já separar, já segurar aí uns bancos, um número de bancos aí, para que seja ocupado por essas pessoas amigas. Essa questão dos bancos, irmãos, eu quero pedir os diáconos, diaconisas, esses irmãos que introduzem alguém aí na portaria, para sempre estar atento, porque você vai perceber muito bem. Por exemplo, nós iniciamos o culto. O culto no sábado, eu acho, até falei na rádio hoje que seria 19 horas, mas nós não avisamos antes. Vamos tentar aí 19h15, um pouquinho mais cedo do que o normal, mas para ser 19, possivelmente não chega tanta gente. Então, vamos agilizar o máximo. Então, quando for ali para 15 para 8, 20 para 8, você já vai perceber se todos os lugares serão ocupados pelas pessoas amigas. Se não, sobra às vezes muito banco. Aí, o que vai acontecer? Eu quero que vocês já tenham aí, já observem esse detalhe, percebeu que não vai, já libera para a igreja encher. Porque senão nós vamos ficar com um espaço vazio. A gente já nem não fica, né? Às vezes eu peço aqui para alguém orientar com relação a isso, mas se vocês me ajudarem nisso, vai ser mais fácil ainda. Fica mais fácil. Então, no final, quero estar lendo aqui uma lista com alguns irmãos que vão estar trabalhando, com relação a essa distribuição dos envelopes, dos convites. Nós já estamos trabalhando, eu e o pastor Marcelo tem trabalhado desde ontem, andando por aí, distribuindo. Primeiro nós fizemos uma reunião, trabalhamos, e às vezes trocamos ideia aqui e ele sai fazendo trabalho. Então, já tem foi feito, eu acho que, parece que até hoje cedo, tinha sido confeccionado 500 convites. E esses convites já estavam esparramados por aí. Então, hoje foram feitos muitos, eu não sei quantos, não tomei conhecimento agora à tarde, quantos foram feitos, mas tem muita coisa, foram feitos muitos convites. E o nosso objetivo realmente é alcançar esse povo, né? Alcançar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Graças a Deus. Depois, no final, vai dar os avisos. Eu adiantei isso aqui, porque tem coisas que já é bom você ficar pensando já durante o culto. Eu quero pedir à igreja para nós colocarmos em pé. Eu quero fazer uma leitura aqui que é muito lida, na realidade é muito lida, mas eu acredito que a palavra de Deus, ela se renova a cada momento. Eu creio na palavra de Deus como uma palavra viva. Então, às vezes, você já ouviu várias mensagens nesse texto, mas eu acho que você vai ouvir mais uma palavra nessa noite, e com certeza Deus vai te esclarecer alguma coisa que você ainda não sabe. Eu acredito que na palavra de Deus assim. Eu quero ler no capítulo 6 de Isaías, quero estar lendo aqui dos versículos 1 até o versículo de número 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tinha do altar com uma tenaz, ou melhor, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus. Podemos assentar? Irmãos, eu já ouvi, como eu já disse aos irmãos, algumas palavras nesse texto. Mas hoje, ao ler essa palavra, eu senti impulsionado para estar transmitindo também uma palavra aqui. Também já falei sobre ele, não sei se, pelo menos uma conferência missionária, eu lembro que eu falei, mas não com a visão, não com os pontos que eu quero pontuar aqui nesta noite. Esse texto, Isaías é escolhido e consagrado para profeta, é o título do texto. Eu acredito que a vida de Isaías aqui foi uma divisa na vida de Isaías. Isaías foi um homem até aqui, e daqui para frente ele tornou-se outro homem. Como eu sei que muitos dos irmãos aqui também lembram de um dia que foi um marco na sua vida. Um dia Deus falou com você, um dia você teve uma visão, um dia Deus agiu na sua vida, e você parou e pensou: de hoje para frente eu sou um outro homem. E na realidade foi. Deus muda a vida do homem, Deus muda a vida da mulher. E nesse texto aqui, é uma prova disso. Eu acho que você, ao terminar, quando nós terminarmos essa ministração aqui nesta noite, você vai entender, na realidade, Deus muda a vida do homem. Aqui, o início da palavra diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Eu quero me deter nesta pequena afirmação aqui: eu vi. Eu acho que nós estamos precisando ver mais, irmãos. Nós estamos precisando de buscar de Deus uma visão. Isaías, aqui ele viu, foi exatamente essa visão de Isaías que mudou a sua vida, que alterou o andamento da sua vida. E segundo o título que foi colocado aqui, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Aqui foi exatamente através desta visão, foi nesta visão que houve uma alteração profunda na vida de Isaías. E acho que na nossa vida, nós precisamos ver alguma coisa para que Deus mude a nossa vida. Às vezes a gente passa a não ver nada, A gente olha tanto as coisas daqui que deixa de ver o lado espiritual. E acho que isso traz muitas percas em nossa vida. Então, o que Isaías viu? Isaías, a primeira coisa que ele viu o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Primeiro, ele viu Deus. Irmãos, não tem jeito de ser crente sem ter uma visão de Deus. Eu não estou falando aqui para você fechar os olhos e ter uma visão, não é isso. Mas é para você olhar para a palavra e ter uma visão de Deus. Olhar para a igreja e ter uma visão de Deus. Olhar para o mundo aí fora e ter uma visão de Deus. Pastor, mas como que eu posso ter uma visão de Deus no mundo carregado do pecado, um mundo oprimido pelo pecado? Mas com certeza, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um versículo aqui que diz que toda a terra está cheia da sua glória. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Então, para onde você direcionar o seu olhar, você vai ver a glória de Deus. Vai ver a glória de Deus. Então,
Nós precisamos ter uma visão de Deus. E a partir da visão de Deus, a gente começa a ver outras coisas. E coisas no aspecto positivo. Eu não estou falando no aspecto negativo, mas positivo. Quando nós temos uma visão de Deus, a partir daí, nós começamos a ter uma visão, e vocês vão observar aqui alguns pontos que eu quero pontuar aqui nessa noite, e que com certeza nós vamos aprender alguma coisa, né? Primeiro, aonde estava Deus? Num alto e sublime trono. Irmãos, eu quero te perguntar nessa noite, aonde está Deus na sua vida? Primeiro, você tem uma visão de Deus? Depois, aonde Deus está na sua vida? Irmãos, nós precisamos colocar Deus num lugar alto na nossa vida, no nosso coração. Deus tem que assentar no trono da nossa vida. Ele tem que, para ele reinar, trono fala de reino, praticamente a gente está intimamente associado a essa palavra, trono, reino, reino, trono. Então, aonde Isaías viu Deus? Assentado num alto e sublime trono. Se você ainda não tentou colocar, coloque Deus assentado bem no alto do trono do seu coração. E aí ele vai reinar em toda a sua vida, porque ele vai sentar no cerne, no lugar principal, e dali ele vai reinar toda a sua vida. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia fala da onde que procede os adultérios, maus, as coisas erradas, os homicídios. Ele nasce no coração. Se Deus sentar no trono do nosso coração, nada disso vai nascer aí. Vai nascer coisas boas. Vai surgir coisas positivas. Depois a Bíblia diz, o texto aqui diz, e o seu séquito enchia o templo. Irmãos, deixe Deus encher. Vamos deixar Deus encher? Vamos procurar colocar Deus assentado no alto e sublime trono do nosso coração e deixe Ele encher todos os espaços da sua vida. Deixe um mínimo de espaços para outras coisas, mas deixa Deus encher. Irmãos, eu vejo aquela palavra de Jesus lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Então, e depois fala que cearei com ele. Então, nós temos que abrir a porta. Essa questão de ser cheio de Deus, não existe uma imposição de Deus para me encher, de forma nenhuma. Não existe. Vocês lembram que quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ali a gente encontra uma ordem. Depois o apóstolo, ele continua falando e orientando, olha, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais e glorificando ao Senhor na nossa. Então, quando você começa a viver dessa maneira, agir dessa maneira, você está abrindo a porta para que Deus habite no seu coração, reine na sua vida e preencha todos os espaços. Nós precisamos mais disso. Vocês já observaram que hoje a gente tem muitos trabalhos até ditos evangélicos, muitos retiros, tem muita coisa que é feita em nome de Deus. Mas eu tenho notícias, informação, eu mesmo nunca participei. Quando existe alguma coisa aqui, que a nossa turma faz, a gente sempre procura preencher com coisas de Deus. Mas eu já ouvi falar de retiros, que lá tem práticas que a gente não dá para perceber, não dá para acreditar que Deus está naquela prática ali, naquele comportamento ali. Parece que é um momento que nós excluímos Deus daquilo ali, nós queremos nos divertir. Eu acho que isso aí é exatamente falta de Deus, porque a Bíblia diz: deleita-te
Aonde, irmãos? No Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Não é deleita nos piqueniques da vida por aí, não. É deleita-te no Senhor. Tem uma alegria maior, irmãos, do que quando você sente a presença de Deus? Eu quero te perguntar nessa noite, para quem já sentiu isso aí, tem uma alegria maior do que naquele momento que você sente uma comunhão com Deus, aquele dia que você dobra os joelhos para orar e sente Jesus pertinho de você, você conversa com Deus, sentindo a presença dEle bem pertinho de você. Tem uma coisa mais gostosa do que isso? Tem um momento que você ouve um hino, e aquele hino te liga ao céu, e você começa a ter a ver alguma coisa. Eu não digo, eu volto a repetir, não é aquela visão aqui que você olha e vê, não, você vê a realidade de Deus, o poder de Deus, você começa a acreditar em Deus. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Deixa Deus tomar o espaço, vamos deixar Deus encher a nossa vida, primeiro tomar o centro da nossa vida, assentar no trono e posteriormente encher. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que nós estamos precisando um pouco disso, irmãos, buscar mais a Deus nesse aspecto aí. É lindo, é maravilhoso isso. Eu já vi alguns momentos, nós já passamos vários momentos aqui na igreja, nessa igreja aqui mesmo, já passamos alguns momentos que a presença de Deus, ela é tão real, tão maravilhosa, que não tem como você explicar, e fica até difícil da gente sair. Eu lembro de uma Santa Ceia, que eu não lembro, não sei se os irmãos, às vezes alguns podem lembrar, outros podem não lembrar exatamente aquele dia, mas eu lembro que aconteceu, desceu um fogo aqui no púlpito, no final da ceia. Quando nós terminamos a ceia, estava terminando a ceia, eu mudei um pouquinho a liturgia e pedi uma irmã para cantar um hino. A irmã Lara cantou aquele hino, Palavras. E quando ela cantou aquele hino, Deus derramou um poder tão grande aqui, que eu acredito que teve irmão que gastou praticamente uma meia hora para descer do púlpito aqui, não deu conta de descer do púlpito na hora. Deus manifestou a sua glória aqui de uma forma tremenda. Presença de Deus, irmãos. Alegria de Deus, precisamos disso. Glórias a Deus. Às vezes alguém pensa assim, pastor, mas essa alegria que alguém manifesta assim, isso é coisa de menino. Irmãos, Deus abençoa que essa igreja tenha muitos meninos para sentir isso aí. Deus vai abençoar que essa igreja sempre vai ser renovada, sempre vai ter menino. Eu não quero uma igreja só de velho, não, eu quero uma igreja com um bocado de menino aqui, viu? Glórias a Deus. Nem uma casa, nem um lar assim, quando só fica as pessoas só adultos, só velho, não é tão bom. Tem que ter menino, vocês já observaram que tem que ter? Para dar trabalho, para andar, ele está chamando atenção, está orientando, é assim. Então precisamos disso, presença de Deus, deixar Deus encher. Glórias a Deus. Não é uma atitude de meninice, não é isso não. Vocês acho que vocês vão entender, vocês são bem, claro que vocês já dá para entender isso aí, mas nós precisamos de entender essa realidade. Irmãos, então a primeira visão de Isaías foi ver Deus, a santidade de Deus. Segundo lugar, ele viu a glória de Deus. Eu estava falando daqui a pouco que eu ia chegar aqui. Versículo 3 aqui, e clamaram uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, toda a terra. Tem gente hoje que fala assim, eu não vejo mais glória de Deus. Abra os olhos, irmãos. Você está precisando de alguém para orar com você, igual Eliseu orou para o seu moço lá em Samaria. Você perdeu a visão. Está precisando abrir os seus olhos, porque toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra. Deus, a glória de Deus. Você vê a glória de Deus aí, para onde você direciona a sua vista, você vai ver a glória de Deus. O nome de Deus ser glorificado. Tem dia que o sol está quente,
está aí aquele sol, está aquela coisa, de repente aparece uma nuvem e chove, você fica feliz. O que foi isso, irmãos? Aí alguém fala assim, foi Deus. Foi Deus. Parece que era impossível, mas aconteceu, foi Deus. É um livramento de Deus, é uma cura de Deus, é um milagre de Deus, é um batismo com o Espírito Santo. É coisa gloriosa, irmãos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São coisas, eu já vi, vocês sabem aqui, já viram tantas vezes aqui acontecer fatos assim, que a gente só pode admitir que é uma manifestação de Deus mesmo, não tem jeito. Você olha para aquele fato e vê, é a glória de Deus sendo manifesta no meio dos homens. E Deus quer revelar a sua glória. Pode ficar tranquilo que Deus quer revelar a sua glória, quer continuar. Deus quer crente de olhos abertos, de homens e mulheres que abram os seus olhos para ver a glória de Deus. Hoje de manhã eu conversava com o irmão e eu falei uma coisa que eu nunca nem tinha pensado. Mas eu falei isso aí e eu acho que eu posso colocar aqui nessa noite, quem sabe pode ser de algum proveito. Eu falei para o irmão assim, falei, irmão, se eu quiser buscar razão para chorar, eu acho que eu choro uns 3 dias seguidos. Mas se eu quiser buscar razão para sorrir, para alegrar, eu alegro muito mais de 3 dias. Eu acho que vai muito mais do que isso. Eu acho que isso aí é com todos nós, é ou não é? Se você for buscar motivo para chorar, você chora o tempo todo. Meu Deus, está ruim, está miserável, está ruim, está péssimo, está horrível, a coisa está feia, está difícil. Aí você só vê coisa errada mesmo. Mas de repente se muda a visão e começa a lembrar das coisas boas. E o livramento de Deus ontem, e aquilo que Deus fez na semana passada, e aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não tinha razão para estar aqui salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas Jesus me salvou. Glórias a Deus. Você mudou, simplesmente é você mesmo, é eu. Eu falei que eu choro e posso rir, é porque é eu, depende do que eu olho, depende da visão que eu tenho. Irmãos, aqui nós estamos vendo a visão de Isaías. O que Isaías viu e pode mudar a vida. E Deus pode mudar a vida de alguém aqui nesta noite. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vocês acham que essa palavra não fala comigo? Foi eu que falei isso de manhã. Glórias a Deus. Foi alguma coisa que estava dentro de mim. Eu falei, se eu quiser chorar 3 dias, eu choro. Tem motivo, tem razão, tem problema, para me lembrar e chorar. Mas também eu alegro 3 dias, sem parar, vendo vitórias. Então, e as vitórias são maiores, né? A gente tem que entender isso aí. Nós estamos vivendo num mundo, o mundo está difícil, não está fácil não, a realidade está muito complicada, mas nós ainda podemos contar com a vitória. Eu já disse, já preguei aqui, que nós somos o povo que nós temos motivo, razão, nós temos informações as melhores possíveis para passar para o mundo. O mundo não tem. Não tem. Você abriu o Jornal Popular, as manchetes são estarrecedoras. Você abre o Globo pela mesma forma. Você busca as manchetes de qualquer noticiário pela mesma forma. Mas você abre a Bíblia está recheada de promessas de Deus. A Bíblia está cheia, na Bíblia, aqui, verdadeiramente você vê a glória de Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, Isaías viu, primeiro, ele viu o próprio Deus. Depois, ele continuou vendo a glória de Deus. Mas ele não parou aí. Quando o homem vê Deus, isso leva o homem a olhar para ele próprio. Porque a tendência nossa é nos compararmos uns com os outros. Quando eu falo de um irmão, irmãos, eu estou me comparando com ele, me colocando acima dele. Normalmente é assim. A tendência nossa, a tendência humana é essa. Mas, quando a gente olha para Deus,
a gente deixa de olhar para os outros e começa a olhar para nós mesmos. Isaías, até nesse capítulo 6 do seu livro, Isaías, ele tinha um problema muito sério. Isaías tinha ele via tudo de errado. Mas aqui no capítulo 6, depois de ele ter uma visão de Deus, houve uma mudança radical na vida do profeta. E essa mudança precisa acontecer na nossa vida. Eu posso provar para os irmãos. Por exemplo, eu posso voltar aqui no capítulo 1 de Isaías, e aqui no versículo de número 4, olha o que a Bíblia diz assim: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Olha o que Isaías viu aqui: povo bagunçado, ruim, esquisito. Depois, quando chega aqui no capítulo 3, o versículo 2, ele vê: ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos lhe dará. Ele continua olhando. Posso provar para vocês. A terceira vez que ele pronuncia, que ele tem essa visão do mundo errado aí, está no capítulo 5, versículo de número 8, que diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores do meio da terra. O versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Versículo 18: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, pelo pecado como se fosse como cordas de carro. Versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Versículo 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. O 22: ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. E o 23: ai dos que justificam o ímpio por presentes, e o justo nega justiça. Eu li 9 versículos aqui. 9 vezes ele tem uma visão e pronuncia essa palavra: ai deles. Mas ele ainda não tinha tido a visão de Deus. Olha a grande diferença. Via tudo de mal. O mundo era um caos, um problema, uma miséria, via tudo errado. Mas quando chega no capítulo 6, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Quando ele teve essa visão, isso aí mudou a vida dele. Daí a pouco ele vê a glória de Deus. Observe vocês, ele via toda a terra cheia de pecado, cheia de miséria. Gente bebendo, gente juntando riqueza, avareza, problema em todas as áreas. Mas quando ele tem a visão de Deus, primeira coisa que ele vê depois, vê a glória de Deus. E depois, ele tem uma visão do seu próprio pecado. Isso aqui, irmãos, é profundo, é grande, é tremendo. Versículo 5, do capítulo 6 de Isaías. Então disse eu: ai de mim. Eu fiz questão de ler. Vocês sabem que todas as vezes ele pronunciou um ai, em todos os 9 versículos que eu li. Ai da nação pecadora, ai do que mistura bebida forte, ai desse, daquele. Agora, quando chega no capítulo 6, versículo 5, ele olha para ele e diz: ai de mim. Por quê? Porque ele tinha tido uma visão de Deus. Ele via sempre melhor do que os outros. Mas quando chega aqui, ele olha para Deus e falou: agora eu acabei. Agora não dá para comparar mais não. Eu me comparava com todo mundo, agora não tem jeito mais não. Com Deus não dá para comparar. E na realidade, irmãos, com Deus não dá para comparar não. Deus está acima. Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Deus não há sombra de variação. Deus não é homem para que minta.
Deus é amor, Deus é justiça. Então, quando ele olhou para Deus, ele falou, agora não dá. Agora não tem jeito de falar mais não, agora é olhar para mim mesmo. E ele olha para dentro dele e diz, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, Isaías, eu vejo Isaías da seguinte forma, aquele crente maquiado, aquele crente que quer passar por bom, que passa na tesouraria e entrega R$5 de dízimo, quando na realidade deveria entregar 50, mas ele ficou com o nome limpo com o tesoureiro. Chega aqui na frente, dá um testemunho e fala, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero fazer, mas por dentro ele está aí, né? Eu quero é tirar proveito, eu quero é fazer isso e aquilo. Então Isaías era esse tipo de homem. Além do mais, ele viu isso aqui, ele era, pelo que a gente pode entender, ele era intimamente ligado ao rei Uzias, então ele era um protegido, aquele homem protegido, estava lá todo cheio de razão. Agora aqui, ele tirou a máscara, ele arrancou a máscara, ai de mim, ele abriu o coração. Eu me lembro do capítulo 32 de Gênesis, quando Jacó, no capítulo 27, quando o seu pai Isaac pergunta para ele, meu filho, quem que é você? Ele falou, eu sou Esaú, teu primogênito. Mas quando chega no capítulo 32, quando o príncipe de Deus pergunta para ele, naquela noite da luta do Vale do Jaboque, qual é o seu nome? Ele arrancou a máscara, falou, é Jacó. É Jacó. Irmãos, eu quero, se você já pensou isso em outra época, os tempos passaram, e às vezes a sua forma de ver a obra de Deus mudou. Eu quero voltar a frisar aqui nesta noite, diante de Deus não adianta máscara. Nós, na presença de Deus, estamos, aqui eu estou vestido, todos nós estamos vestidos, uma variação de cores, às vezes de modelos, mas na presença de Deus, nós somos iguais. Deus está vendo não só o nosso corpo, do jeito que Ele quer ver, mas Ele olha ao profundo do nosso coração. Ele está vendo o nosso interior. Deus vê todas as coisas. Então, quando chega aqui nesse capítulo, no versículo 5, ele diz, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Então ele tirou toda a maquiagem, tirou toda a máscara, e aí ele abriu diante de Deus. Só que como aconteceu com Jacó, quando isso acontece, quando o homem tem uma visão do seu pecado, da sua miséria, existe uma ação de Deus. Por que Deus não agiu antes? Porque ele não tinha tomado essa decisão. Ele não tinha aberto seu coração com Deus. Mas quando ele toma essa decisão, ele olha para o seu interior, ele se abre diante de Deus, aqui no versículo 6, quer ver? Aliás, ainda no versículo 5, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, conversava demais, né? E habito no meio de um povo de impuros lábios, que ele ouvia demais também, não precisava ouvir o tanto que ele estava ouvindo, era linguarudo, e gostava de ficar escutando a sua foca, igual tem muita gente até hoje. Aí, então foi isso que aconteceu. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vocês observaram que aqui cumpriu, aqui confirmou a palavra que eu já disse. Quer dizer, tem que ter uma visão de Deus para você ter essa visão aí. Mas quando isso acontece, versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso te tocou, e os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirado, e purificado o teu pecado. Tem gente que
pode até ter uma visão de Deus, mas de um Deus limitado. Pode até ter uma visão do seu pecado, mas ele não tem uma visão do perdão de Deus. Eu quero te informar aqui nessa noite, irmão, que a visão tem que ser completa. Você tem que ver um Deus que tem poder para mudar a sua vida, perdoar o seu pecado, fazer você sair daqui uma nova criatura, fazer você sair daqui uma pessoa mudada. Foi isso que Isaías viu. Ele viu o pecado, mas de repente ele viu também um anjo tomar o tenaz. É possível que se fosse algum crente de hoje, falar, não vem me tocar não, anjo, que eu estou sujo, eu estou pecador, eu estou miserável, não presto. Mas não, Isaías aceitou o perdão de Deus. Irmão, você sabe por que você está aqui? É porque você aceitou o perdão de Deus. E continue aceitando o perdão de Deus. Saia daqui perdoado em nome de Jesus. Saia daqui alegre, de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor. Pastor, mas então eu posso sair daqui e viver a vida que eu quiser lá fora? Não. Vocês lembram que uma mulher foi tomada, foi pega em um ato de adultério, foi levada na presença de Jesus. Jesus olha para ela, os seus acusadores, vocês conhecem a história, e Jesus, qual foi a resposta de Jesus quando ela perguntou assim, nem você me condena? O que ele falou, irmãos? Vai e não peques mais. Irmã, aceita o perdão de Deus aqui hoje, mas vai e não peques mais, muda de vida. Nós estamos aqui nessa semana, numa semana de evangelismo, e a igreja precisa de um povo, Jesus precisa de um povo que crê no perdão de Deus, para sair nas ruas de Itapuranga, entregar convites, convidar e falar, vai lá na igreja, porque lá tem perdão de Deus, lá tem a presença de Deus, lá tem a glória de Deus, lá está cheio da glória de Deus. Glórias a Deus. Se o senhor não acreditar nisso, o que nós estamos fazendo aqui? Ele toma uma brasa do altar com uma tenaz, vem, toca nos lábios de Isaías. E a palavra diz aqui, os seus pecados, a sua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Se Isaías tivesse rejeitado isso aqui, ele teria perdido toda a visão, perdia o efeito total aqui. A grande vitória de Isaías foi uma sequência. Quer dizer, qualquer dos fatos aqui tirariam, claro que perderia o efeito, mas ele, graças a Deus, que ele conseguiu superar, conseguiu vencer. Eu disse aos irmãos que Deus muda o coração do homem, Deus muda o homem. Isaías, daqui para frente, ele foi um outro homem. E a última, irmãos, da visão, o último ponto, a última parte que eu quero pontuar aqui nesta noite, está no capítulo 8, versículo 8, melhor dizendo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O homem, depois que ele tem uma visão de Deus, depois que ele tem uma visão da glória de Deus, depois que ele tem uma visão do seu pecado, depois que ele tem uma visão do perdão dos seus pecados, aí ele pode sair, ele está pronto. Aí Deus aceita. Eu vejo muita gente hoje, às vezes, tentando fazer a obra de Deus, mas estão precisando de que Deus faça uma obra na vida dele ou dela. Pastor, mas eu tenho 20, 30, 40 anos de crente, não tem problema. Precisa de que Deus faça uma obra na sua vida. Eu já li aqui com a igreja, lá no capítulo 11 de Mateus, tem um versículo que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, eu usei o verbo vir, vinde. Depois nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeiro, vinde, depois ficai.
Depois, no capítulo 16 de Marcos, a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo crente tem que vir, tem que ficar e depois para ir. Tem gente que quer ir antes de vir, quer ir antes de ficar, não teve uma experiência, não ficou, não teve, mas quer ir. Vai e às vezes fracassa. Então, a ordem, a colocação aí, vocês observaram que eu coloquei 3 verbos, tirados da Bíblia. Então, irmãos, Isaías, depois de ter tido essas visões, ele teve uma visão do mundo perdido, uma visão da obra de Deus, uma visão da necessidade de fazer a obra de Deus. Então, eu queria pontuar pelo menos esses 5 pontos aqui. Ver a Deus, ver a glória de Deus, ver o pecado, ver o perdão do pecado, crer. Essa palavra crer está intimamente ligado a ver. Por isso que eu falei ver, usando já o texto com relação à visão, quando o início do versículo 1, quando ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E no versículo 8, ele vê a necessidade da obra e ele se dispõe. Quando ele ouve a pergunta: a quem enviarei? Ele diz primeiro: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, Deus, eu estou pronto. Irmãos, que necessidade a obra de Deus tem hoje de pessoas que estão pronto? Pronto. Se, lá no Velho Testamento, Deus procurou um homem para tapar uma brecha, e não foi fácil. Se Deus procurou um homem, e sempre procurou para uma missão, e às vezes não foi fácil, vocês acreditam que hoje é fácil? Não é. Mas nós temos, nunca houve uma época com tanta facilidade com relação a um preparo para fazer a obra de Deus. Eu posso enumerar alguma coisa aqui. Aquele povo lá no passado tinha a Bíblia? Não. Pelo menos eles tinham alguns escritos, é claro, mas com muita dificuldade para ser lido, ser carregado, ser transportado, para ouvir. Vocês lembram que Esdras, numa oportunidade, ele encontrou a palavra de Deus, fez uma leitura e o povo ficou em pé muito tempo, ouvindo a palavra ali e lamentando, confessando os seus pecados. Por quê? Porque não era fácil. Mas hoje, quantos comércios em Itapuranga você encontra uma Bíblia para comprar? Eu não dou conta de enumerar. Não dou conta. Você tem o Wilson aqui, tem o Freitas lá perto da rodoviária. Se sair tem muito mercado aí que tem Bíblia, papelaria tem Bíblia. Se não quiser comprar uma Bíblia, tem umas pessoas que podem não ter Bíblia. Pastor, eu não tenho nem dinheiro para comprar, vem aqui que eu te dou uma. Então, tem Bíblia aí. Foi esses dias, eu estava, foi ontem, hoje, que eu vi um Marciminho sair com 4 ou 5 ali, uma sacolinha, não foi? Com certeza é novo convertido, ou preso, alguma coisa assim, que ele estava fazendo como é que é? Uma cadeia, não é? Pois é, você levou quantas hoje? 4 Bíblias. Pois é. E ele chega ali, pode chegar e pegar, sem problema. Lá, eu acho que você nunca pediu, assim, só se não tem, mas tem uma época que tem muito tempo que a gente não fica sem Bíblia, mas toda vez que pede, leva a Bíblia. Novos convertidos dos grupos familiares, alguém pede uma Bíblia, nunca ficou sem receber uma Bíblia. Está fácil de adquirir uma Bíblia. Irmãos, então está fácil de fazer a obra de Deus. A igreja hoje é uma igreja que tem uma orientação, é um povo orientado, tem facilidade, tem congregação para todo lado, aí para qualquer ponto que a pessoa muda aqui, aí dentro desse campo de Itapuranga, você muda para a zona rural, qualquer lugar, tem igreja para você congregar. Jesus, no Velho Testamento, houve Deus, foi uma ação direta de Deus e mais esporádica do Espírito Santo, com algumas visões de anjos. No Novo Testamento, inicia com algumas visões de anjos, de repente, Jesus, depois do ministério de Jesus, o Espírito Santo, Jesus vai para o céu, mas ele faz uma promessa: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, e o Espírito Santo desceu, e hoje essa igreja está cheia do Espírito Santo. Até no tempo de Jesus,
Jesus pregava na Galileia, na Judéia, mas Jesus estava num lugar. Agora, hoje, o Espírito Santo está esparramado na igreja. Aonde tem uma igreja, aonde tem alguém com o joelho dobrado, o Espírito Santo opera. Então, é a época mais fácil que nós temos. Nunca houve uma época tão fácil para fazer a obra de Deus como hoje. Então, faça como Isaías fez. Se você ouviu essa palavra nessa noite, nós estamos aí numa semana de convite, um trabalho a ser feito. Saia daqui e propõe no seu coração: Senhor, eis-me aqui, eu vou trazer uma visita, eu vou trazer 5 visitas, eu vou trazer alguém. Senhor, eu me proponho a trazer alguém, eu vou me propor aqui, eu vou me comprometer aqui a trazer alguém. Você pode fazer isso, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai assinar por baixo. Deus vai, com certeza, se você fizer isso aqui de coração, Deus vai fazer. Então, nesta noite, eu quero que você, a última parte que eu queria pontuar aqui, é essa. É uma visão da necessidade, uma visão da obra de Deus, uma visão do trabalho e uma disposição. Ele dispôs e disponibilizou a fazer essa obra. Então, eu acredito que Deus está procurando homens e mulheres para também fazer essa obra. Às vezes você pode questionar: pastor, mas o senhor não falou aqui que está muito fácil? Tá, mas depende, tem lugar para todos ainda, né? Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando aí em cada vida, em cada coração. É o nosso desejo, e com certeza é o desejo de Deus, né? Graças a Deus. Eu quero graças a Deus. Então, irmãos, eu quero transmitir aqui alguns avisos. Eu disse aos irmãos que hoje nós temos, eu até procurei agilizar um pouquinho mais, para a gente estar lendo aqui, pelo menos a lista principal aqui, depois tem uma lista de cozinheiro, e tem alguns grupos que depois podem até avisar no sentido individual por aí. Eu tenho a lista aqui dos cozinheiros, tenho a lista também da recepção. E aí os outros vão estar organizando os seus grupos, suas listas. Eu acho que o pessoal que vão trabalhar no refeitório também deve estar aqui no sábado. Moisés, eu sei que você vai escalar para o refeitório, você e o João aí? Porque o refeitório, eu preciso falar um pouquinho sobre o refeitório. Refeitório, Moisés, Noé e Cláudio, isso. Então, e o Moisés está trabalhando aqui na construção. O refeitório vai ser preciso de uma limpeza no sábado mais cedo. Sábado mais cedo. Durante o dia, os irmãos devem estar aqui para fazer a limpeza. E a cozinha pela mesma forma. Inclusive, nós não conseguimos terminar o serviço da cozinha, isso no aspecto, naquela parte de fora. A parte de dentro está terminada. Acho que amanhã completa. Amanhã termina lá. Acho que até as torneiras você colocou lá hoje, não foi? Ou deixou no jeito para colocar, mais ou menos isso? Então, nós esperamos que os climatizadores vão funcionar. Amanhã vem um rapaz de Goiânia para estar auxiliando aqui na instalação dele. São 2, vão ser instalados aqui no refeitório e um na cozinha. Eu acho que eu até vou pedir para a igreja, irmãos. Eu não sei como é que eles vão funcionar no refeitório. Talvez vai ficar muito bom lá. Aí, se ficar bom demais, vocês não aproveitam muito, não. Acaba de comer e sai. Se não, esse trem fica bom demais, aí, pronto, nós está tendo calor de fora, né? Aí nós sentamos, fica tranquilo demais, não. Vocês pensam que a fila vai caminhar. Como é que é? Ah, pois é, senta na mesa daquela, vai bater um papo lá, né? Aí vocês me ajudam, gente. Graças a Deus. E eu continuo pedindo, irmãos, quero continuar fazendo um pedido para a igreja, e eu espero ser atendido. Nós, já que eu estou falando em cozinha, em refeitório, é uma área muito difícil em época de festa. Existe aquela questão e a coisa que eu acho mais difícil, às vezes, é uma certa pressão para que seja liberado algumas coisas. Por exemplo, um grupo de pessoas para ir comer na cozinha,
e que às vezes isso prejudica, isso atrapalha os cozinheiros, tira uma certa liberdade, uma certa ação deles, no momento de aperto, de luta, é difícil. A outra coisa é a questão de carregar a comida. Eu acho que não é nada demais do que a gente tem orientado aqui, que todos aqueles que querem ali comer aqui, pode vir, nós não cobra taxa, não cobra nada, só que vem comer aqui. Pastor, mas eu não gosto de fila. Quem é que acha bom estar numa fila? Eu gosto de fila. Você sabe por que eu gosto de fila? Eu gosto de fila, porque fila iguala as pessoas. Quando ninguém não corta, né? Quando corta, não. Mas quando não tem, quando há um respeito à fila, é uma ordem. Isso é muito bonito, muito bom. Mas tem gente que porque não gosta, porque na realidade gostar em si de pegar uma fila comprida, ninguém gosta. Mas eu queria pedir mais uma vez essa ajuda, e espero que você tenha entendido, irmãos. Às vezes a gente ouve alguns comentários, alguma pressão que tem, é um problema aqui, outro ali, mas eu queria fazer esse pedido. Aqui não tem ninguém melhor do que outros, não. Todos nós somos iguais. Então, vamos atender esses pedidos aí. E quero até, se alguém da cozinha, ou da portaria da cozinha, falar aí, te pedir para que não faça isso, que não tem condição de arrumar, quando ele fizer isso, ele está me obedecendo. Eu assumo a responsabilidade. Se tiver que ficar com raiva, pode ficar de mim. Assumo. Eu não furo dessa realidade, não. Assumo tranquilo. Então, eu quero continuar fazendo esse pedido. Agora, alguém fala, pastor, com essa condição não me serve. Não, eu não posso questionar isso aí. É porque, se eu abrir para um, eu vou abrir para todos. Aí eu falei, não, então vocês vêm e carregam, todo mundo. Se eu falar que pode, para um filho meu, eu sou capaz de falar para todos, do primeiro até o último da fila. Então, eu começo falando com a minha turma. Ali não deve carregar. Então, está aqui, deixa eu falar aqui, deixa eu ler aqui a lista dos irmãos que estão encarregados aí, e às vezes tem alguma coisa que fica esquecido, é claro. Então, está aqui, coordenadores, nós estamos aí, a diretoria, o presidente e vice-presidentes. Secretaria, evangelista Valdeci Almeida Coelho e Dênica Patrícia da Silva Moreira. O Valdeci é o primeiro secretário e a Dênica é a secretária executiva. Claro que nós temos outros secretários, não está relacionado por isso aí, mas a função do segundo, terceiro, quarto secretário é substituir o primeiro quando ele não está, né? Todo mundo sabe disso, quem leu o estatuto sabe disso. Tesoureiro, Sebastião Rosa, esse ano nós não temos oferta, ficou até meio tesoureiro da igreja mesmo, né? Recepção, está aqui está aqui a irmã Eliane com a equipe da mocidade. Isso aí. E mais um grupo relacionado aqui. Mas tem a lista aqui, eu vou estar lendo a lista daqui a pouco. Hospedagem, o auxiliar irmão Inter e o Emilson. Limpeza, da Lismar, irmã Hilda. Aqui com relação a matar as vacas, açougue, aqui organizar a carne. Irmão João Borges, Kleber Borges e Reginaldo Ferreira. Cozinha, pastor Ascendino, Eurípides e o irmão Olímpio. Som aqui, a parte musical, Edmilson. Departamento de água, José Canedo e Lourenço. Energia, pastor Valdeci Bernardo e Osanir. Segurança, Elcio Baltazar. Com a turma aí que fica vendendo os produtos aí por fora, que deve ser menos, é o Marcelino Filho. No refeitório, Moisés, Ginoir e o Cláudio. Louvor, Brilho Celeste, Orquestra e outros, né? Aí, relacionado, acho que, mas tem um grupo grande aí que louva o Senhor. Aqui assistentes, aqui no púlpito, Julimar e o Gil Neto, que sempre faz esse trabalho. Ornamentação, irmã Cláudia, irmã Esther. E a transmissão, o Lucas, o Renes, o Danilo e o menino que estava ali, como é que é o nome do Tito? Me ajuda aí, Tito. Wesley? Isso, então tá bom. Porque já está fazendo trabalho mesmo, né? Tá. Deixa eu ler aqui da cozinha. Cadê da cozinha? Deixa eu pôr na minha Bíblia.
aqui, pastor. Está aqui, achei. Então, deixa eu ler primeiro. Já li a turma da... Deixa eu começar aqui da cozinha. Ana Paula, Antônio Afonso, Belira, Celso Galvão, Clodoaldo, Dalva, Diva Cunha, Divino, Elísio Teixeira, Francisco Geneval, Geraldino, Jerônimo Joaquim, Eli Cabral, Hilda Ramos, Ilza Galvão, Jaime Xavier, Jandira, Joaci, João Maria, Joaquim Garcia, José Arcelino, Lindomar Soares, Lucim Ramos, Luzia Fátima, Maria Aparecida Barbosa, Maria da Luz, Maria das Graças, Maria Nogueira, Marilza Maria, Odila, Paula, Pedro, Ruth, Santana Raimundo, Sebastião, Selma Maria, Severina, o Biratã, o Elma, o Iris Ferraz, Valdivino, Mauri e Vanderlei. Então, esses irmãos estão relacionados para estar na cozinha. E já deve estar no sábado, né? Já deve ter. No sábado tem uma 1h. O do refeitório está convocado para sábado, 3h. Adriele, Arthur, Carlos, Divina Valim, Douglas, Edson, Enoir, Silva Ferraz, Esaú Gonçalves, Eustáquio, Eva Santana, Gislene, Hélio, Ivoneide, Jadir, João Batista, João de Souza, José Paulino, José Walter, Lázaro Pereira de Souza, Luzenir, Maria Divina, Maurício, Neri, Noêmia, Regina, Romério, Rosa, Valdir, João Maria, Maria Madalena e Tatiane Silva Gonçalves. Irmãos, com relação ao refeitório, deixa eu dar mais uma palavrinha aqui, e sem nenhuma espírito de avareza, de qualquer coisa, mas eu continuo pedindo aos irmãos do refeitório para procurar controlar bem, principalmente aqueles que vão servir a comida, para a gente não ver desperdício. Então, a pessoa pode ir e quem vai ser servido sabe o que vai comer. Então, se você acha que está passando a medida, pede a pessoa para, não, uma pouquinho para mim. Pode ir na panela 5 vezes, pode comer o tanto que você quiser, não tem problema nenhum. Agora, o que eu não quero é que depois, no outro dia, a gente vai juntar a lavagem e chega lá e encontra uma arroba de carne na lavagem. Se vocês tivessem dado uma voltinha na África, ou pelo menos no Nordeste, você não fazia isso. Não é, Gil Neto? Gil Neto, eu via lá no Nordeste, o menino comendo um prato de macarrão no colo dele, ele chorando de ver o menino comer, né? Então eu vi no Nordeste, eu vou contar para vocês um fato que eu vi lá, que aconteceu comigo, né? O pastor Olivar, quando nós fomos, eu fiz aquela viagem na África, ele me pediu que eu organizasse uma carne para levar, que eu salgasse uma carne, fizesse uma carne seca. E eu peguei uma carne, retalhei bem arrumadinha, salguei, mas eu peguei uma carne de costela, uma costela desossada, desossou uma costela e eu salguei, ela achei muito bonita aqui de salguei. E ela é mais úmida, qualquer pessoa que trabalha com açougue, ela tem mais dificuldade de secar, não é isso, Reginaldo? Ela seca mais lento do que outra carne. Tem aquela carne que simplesmente saiu a água ali, ela está seca, mas aquela, não sei qual a razão, ela demora mais, até mesmo também ela é mais grossa um pouquinho. Então eu salguei aquela carne, e entre outras, né, na realidade não levei só ela, graças a Deus levei mais. E eu saí daqui de casa, preparei aquela carne, deixei guardadinha aqui, de manhã, de madrugada, eu empacotei aquilo, fiz o pacotinho direitinho, coloquei na mala, saí para São Paulo, para Goiânia. De Goiânia fui para São Paulo, fiquei o dia todo em São Paulo, de tarde viajamos para Joanesburgo, viajou a noite toda, passamos o outro dia em todo Joanesburgo, o dia todo, viajamos para Maputo à noite já. Então aquela carne ficou 2 dias e 2 noites empacotada. Quando eu cheguei lá na casa do missionário, saudosa memória do missionário Isaac, eu preocupado com a carne. Então a primeira coisa que eu fui ver, tirei a carne, tirei as malas, abri e fui tirar a carne. Aí quando eu abri, o primeiro pedaço que eu abri foi o pedaço da costela, desossada. Quando eu abri aquela carne, eu percebi, está perdida, não presta. Está vazia da carne, perdida. Aí eu pus aquela carne num canto, falei com o missionário, falei, faz o que com isso aqui agora? Ele falou, joga isso fora no terreiro, um cachorro pega isso aí e come. Aí eu abri as outras, graças a Deus, estava boa. Quando foi no outro dia de manhã, a empregada lá da casa do missionário chegou para trabalhar.
E nenhum cachorro tinha pegado a carne, eu tinha jogado a carne numa areia. Lá tinha areia demais, aquela areia branquinha mesmo. Joguei a carne no meio daquela areia. Aí a empregada chegou, viu aquilo ali. Aí olhou e falou, o que é isso? Para que isso está aqui? Aí a dona da casa falou, não, é a carne que perdeu na viagem. Ela falou, perdeu? Ela falou, está perdida a carne. Ela falou, não, isso aqui não joga fora desse jeito não. Você me dá ela? Eu dou. Ela pegou e guardou a carne para levar para comer. Com a carne totalmente perdida. Então tem gente que come isso. Vocês acham que eles comem isso é porque gosta? Não é não. É porque não tem recurso, é aquela dificuldade. Então, irmãos, por essa razão, às vezes você pode pensar, pastor, mas a carne sobra aqui, o senhor não manda para a África. Claro que eu não mando, mas é um recurso a mais. Quem sabe, através de nós diminuirmos uma despesa, não é diminuir uma despesa, é diminuir um desperdício, nós vamos ter mais recursos para mandar para a obra missionária. Porque nós não vamos desviar nem R$1, nadinha de dinheiro. Então, quanto mais a gente economizar aqui, mais nós vamos conseguir recursos para desenvolver qualquer área da obra de Deus aí. Então, são coisas que é bom pensar nisso aí. Essa turma da recepção, vou ler agora, essa turma, a Neliane, que é a reunião com eles hoje. Então está aqui, Neliane, João Carlos, Elias Antônio, Regina Maria, Áustria Cabral, Lidiane Moraes, Andréa Cardoso, Roberta Coelho, Elisângela Barbosa, Fabrícia Alves, Guilherme Azevedo, Elias Nascimento, Diego Ribeiro, Charleston, Ronaldo Coelho, João Neto, Alex Madureira, Sadraque Linhares, Leandro Cruz, Kélita Cristina, Mariana Silva, Rízia, Beatriz Nascimento, Leuana Freitas, Keila Rodrigues, Eduardo Faquim, Flaviane Xavier, Lucas Alves, Ismael Cruz, Fernanda Carolina, Leonel, Idaiane, Adenil, Acamine, Ricardo Moreira, Dênica Patrícia, Maurício Carvalho, Adriele Espíndola, Gil Neto, Axa, Rogério Martins, Márcia Martins, Lucas Ferreira, Dandara Michele, Juliene Oliveira, Priscila Borges, Lucas Rodrigues, Alessandra Melo, Paulo Melo, Silbene Santos. São 50 pessoas relacionadas aqui para a área da recepção. Alguém pode pensar, pastor, mas para que isso tudo? Depois nós temos porteiros, diaconisas. Irmãos, esse trabalho é um trabalho diferenciado. Nós vamos fazer um trabalho e nós vamos pedir uma recepção assim de primeira mesmo. Você pega uma pessoa na rua e traz ele, senta ele aqui. Se tiver jeito de fazer, pode fazer, sem problema. Passa lá, passa para as diaconisas, ou passa para alguém, ou então, se não tiver uma diaconisa com disponibilidade, traga aqui, e o outro fica lá fazendo trabalho, e se tiver esse número aqui, com certeza dá para fazer isso. Existe um provérbio aí, que é a impressão, como é que é o provérbio? A primeira impressão é que fica. Então, vocês já imaginaram um crente, uma pessoa descrente, chega aqui e é bem recebido? Eu conheço igrejas, tem uma igreja em Goiânia, que ela tem uma recepção diferenciada. Eu acho que quando eu não estou falando mal, eu posso falar onde? Na Fama. O pastor Euripe sabe, e muitos irmãos que já foram lá sabem. Ali tem uma recepção diferenciada. Então, e eu sei de pessoas que vai ali porque gostam da recepção mesmo. É muito boa. Então, são coisas que a gente pode copiar sem nenhum problema. Então, Deus abençoe. Tem um pedido de oração aqui. Pedido de oração para o irmão Josimar, da Guaraíta, que está internado. Josimar tem um problema, o irmão Delismar me informou hoje, que ele tem um problema de alergia com picada de abelha. E ele foi picado pelas abelhas ontem, e se não é um atendimento muito rápido, ele teria sido fatal. Né? Irmãos, hoje é terça-feira, tem que tirar oferta. Essa oferta de terça-feira sempre ajuda. Eu esqueci de pedir os irmãos para tirar aqui durante os avisos, né? Então, mas eu quero que os irmãos preparem para dar a sua oferta, e vamos fazer esse trabalho bem rapidinho, mas tire uma oferta aí. Vamos estar ajudando alguém aí na obra do Senhor, para a obra de Deus. Essa oferta não é para festa, não é para nada. Normalmente ela é separada, é um caixa separado que fica ali para dar uma assistência. Nem junta dinheiro, não junta não, porque sempre essas ajudas que a gente está dando, vai ajudando alguém aí, alguém que precisa fazer um exame,
Uma situação aí, a gente sempre ajuda, tem dado essa ajuda. Então, os irmãos ajudando, a festa nós não vamos tirar oferta, a ceia geral, eu prometi quando tirei aquela oferta, agora recente, essa oferta da cobertura, eu prometi que não iria tirar oferta para a ceia geral, a gente não acumular. Fiquei com muita vontade agora, de no dia da ceia tirar uma oferta para nós comprar as luminárias. Mas eu acho que eu vou ficar só com vontade, eu vou cumprir, eu acho que eu não vou tirar. Mas eu estava com muita vontade, por quê? Eu estava com muita vontade de ver as luminárias colocadas. Mas eu não sei não, às vezes, na hora que estiver terminar essa, eu tiro a outra, né? Aí, às vezes, eu posso comprar ela, antecipar um pouquinho a compra, e eu faço um parcelamento, alguma coisa assim. Nós não estamos acostumados com isso, graças a Deus nós não temos nada parcelado aí. Mas eu posso, dentro de uma circunstância, fazer, porque eu estou com muita vontade. Vai ser colocado ali, é umas coisas assim que a gente, a construção, existem uns momentos que ela força algumas coisas. Por exemplo, vai ser colocado uns andaimes lá, para colocar, para cortar, e para deixar tudo no jeito para colocar a luminária. Agora, vocês imaginaram, depois ter que colocar o andaime para colocar a luminária? Quanto que era mais fácil agora já colocar tudo? Era bem mais fácil. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou orar e pedir a Deus, continuar orando a Deus, e eu quero, inclusive com isso, orientar os irmãos a sempre ser, com relação à fidelidade na entrega daquelas ofertas, e quem sabe a gente pode mudar, reverter alguma coisa e fazer esse trabalho. Eu estava com muita vontade de fazer, porque vai juntar muita gente, não era pesado assim, mas, não sei, eu sou assim muito, eu tenho um certo critério com as minhas palavras, e então eu falei que esperar terminar, eu fico meio preocupado com isso, mas que eu estou em aperto com essa realidade, eu estou, com a realidade de ver assim, de abrir, fazer a abertura lá, e não ter jeito de colocar elas agora, depois ter que botar de novo, para fazer de novo, então, meio complicado, mas vamos ver o que faz aí. Deus abençoe a todos, vamos colocar em pé. E aqui na igreja, irmãos, até sábado, né, no grande culto, quando nós vemos um grande número de pessoas amigas aqui. Agora isso depende de você. Você ouviu muito bem hoje a visão de Isaías. Qual foi a última? Ele viu a necessidade da obra de Deus, ele viu o mundo perdido e ele se disponibilizou. Se alguém quiser pegar a carta convite, está aqui, para você passar para alguém, para um parente, para alguém que você acha que não vai ser alcançado pelos segmentos que vai estar fazendo essa distribuição aí na cidade, né? Então vamos orar. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, eu quero te agradecer, meu Deus. Pai, te agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma. Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem ouvido a nossa súplica, os nossos pedidos, o Senhor conhece as nossas limitações, a nossa necessidade, Pai, e eu quero te pedir, meu Deus, continue com as mãos estendidas sobre esse povo, sobre essa igreja, sobre os teus filhos, Pai, faça com que todo crente, todos os teus servos tenham uma visão correta com relação à tua obra, com relação às suas próprias vidas, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Irmãos, e a oração de madrugada, nos pontos e aqui na sede, vamos orar para que Deus venha ouvir, venha atender a nossa súplica, e nós vamos ver um grande número de pessoas aqui, ouvindo a palavra de Deus e até aceitando Jesus como Salvador. Reunião da Mocidade agora, desse grupo, não só dos jovens solteiros, mas daquele grupo da recepção agora, após o final do culto, a sair dos irmãos aí. Deus abençoe em nome de Jesus.